Então, respondendo aí a dúvida da Rafinha, é o seguinte, a gente tem que entender que nós temos duas línguas diferentes, né? Uma gestual, visual, tridimensional, quadridimensional, né? Visual. Então a gente tem que usar o quê? Imagens, classificadores, imagéticas, e temos alguns recursos aí de imagens que a gente tem que usar. Outra língua é português. Fono auditivo, né? Que tem que ser falado. Existem, por exemplo, né? Mais ou menos 400 mil palavras em português e apenas 16 mil sinais em português. Então, a gente não pode fazer frase, sinal, palavra. Frase, sinal, palavra. Isso daí não tem como, tá? A não ser algumas partes na frase que a gente fala sobre convergência linguística, é quando as duas línguas elas andam juntas. Um exemplo muito simples, prático, a gente sempre usa, o que é? Vou na casa da minha mãe. Então, vou casa da minha mãe. Então, existe um sinal palavras, tá? Não que sinal palavra seja errado, tá? Mas nem sempre vai existir. Em algum momento da frase ou no texto, eu vou conseguir conciliar tudo isso, tá? Mas nem sempre vai ter. Então, isso daí é uma estratégia que em algum momento na frase, na hora que eu estiver interpretando ou traduzindo, eu posso usar. Quando eu entender que existe convergência linguística das duas línguas, tá? Então, por isso que nós interpretamos, né, muitas vezes, o sentido da frase, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente pensa muito português, palavra, sinal, português, frase, sinal, não vai ter condição. A gente não tem, porque a língua são línguas diferentes, que elas se divergem muito, e a gente não tem isso até pela infinidade de palavras de português e de sinais em libras, que são muitos desproporcionais. Então, né, tem que tomar cuidado com os elos de ligação, não que não existam, né, que nem o C, né, o C, o A, né, essas coisas assim na libras, o por, né, a gente tem que tomar cuidado nessas frases no sentido léxico ou gramatical da frase, que a gente entender que existe a libras, existe o português, tá? São línguas diferentes, como eu já falei, tá? Então, tem uma frase, você vai interpretar o sentido daquela frase. Se houver uma omissão, aquela omissão não pode interferir na frase, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e tentar interpretar, trazer como dizer assim, essa tradução da língua fonte, né, da língua fonte para a língua alvo, o mais próximo possível. Não mudar no meio do caminho, mas ser o mesmo objetivo, tá? A gente vai usar sinais diferentes, só com o mesmo objetivo. A informação ela tem que chegar no mesmo objetivo, né, que a língua fonte colocou. A gente vai interpretar para o surdo dessa forma. Então, gente, não se preocupa. Não tem sinal, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Não, tem outros recursos, uma imagética, um classificador. A gente vai conseguir resolver isso. Um empréstimo, o que é um empréstimo? A datilologia, né? Esse empréstimo da língua portuguesa para a datilologia, para a língua de sinais também a gente pode usar muito, mas quando usar, como usar, para quem usar, o surdo sabe português, então tudo isso tem que levar em conta, tá? Então na construção da frase, às vezes tem uma frase longa em português de 10 palavras, com 2 sinais você consegue fazer isso, né? Quando a gente usa, vamos dar um exemplo aí, da música de hoje, meu Jesus Salvador, né? A gente pode usar o que? Jesus Salvador, pode tirar o meu, tá? O mesmo objetivo. Eu omiti isso daí, interferiu na frase a sua missão? Não, né? Quando eu estou fazendo isso, eu quero demonstrar que Jesus, né? O nosso Deus, ele é nosso Salvador pessoal, tá? Então tem algumas coisas assim que a gente tem que perceber e entender o que é Libras, né? Não ficar focado, português, tem que colocar aquela palavra em português, senão usa outra estratégia, né? Na construção da frase ali,
tá? Para não ficar aquele negócio aportuguesado, né? Por exemplo, vamos começar culto, né? Vontade, essas coisas, né? Vamos, né? O surdo também ele vê muitas coisas, o surdo vê que está fazendo introdução, que um está fazendo um solo, que o pastor está falando, né? Às vezes daí eu cometo esse erro também, ficar apontando o pastor está falando, o pastor está falando, o surdo percebe, sabe, né? O orador está ali de pé, ele que está com o microfone falando, tá? Então essas coisas a gente pode omitir, porque isso não vai interferir na frase ou no texto e vai dar uma tranquilidade para a gente e um descanso, que a gente vai gastar menos neurônio, a gente vai gastar menos energia, né? Vai gastar menos energia na tradução e interpretação, que é isso que a gente precisa, tá? Então, não se preocupa, eu não sei se eu estou respondendo o que você quer, Rafa, mas depois você faz uma outra pergunta lá. Mas na construção da frase, tá? É você o quê? Levar essa mensagem da língua-fonte para a língua-alvo o mais simples possível, o mais claro possível, dentro dos procedimentos que a gente tem, dentro do recurso que a gente tem, tá? O que é que a gente gosta de falar? Que interpretação, tradução é igual pastel. Pastel bom é feito na hora, é quentinho. A gente vai conseguir fazer, né? Não tem como, porque é na hora. A gente tem interpretação à prima vista, né? Vamos dizer assim, que a gente está fazendo, a gente tem como dar na hora, né? A gente tem isso e fica legal na hora. Depois que passa, por que você fez isso? Foi uma escolha que eu fiz, né? Mas quem está interpretando vai conseguir explicar, né? Porque não adianta, a Rafa fez isso da interpretação, por quê? Eu não sei. Ela achou melhor aquilo, uma transposição, uma omissão, uma modulação, porque ela achou legal naquele momento. Então não se preocupa. Ensinar o palavra, ensinar o palavra. Dentro do contexto, essa mensagem que você quer levar para o surdo tá legal, tá entrando certinho no que quer dizer, você não está mudando, alterando, isso daí é importante. O que não pode acontecer, gente, nós precisamos ter uma gama de sinais, nós precisamos saber a língua alvo que a gente quer, porque a língua fonte a gente tem que é português. Então a gente precisa aprender sinais, a gente precisa saber muitos sinais, precisa saber campo gramatical, saber alocar os personagens certinho no espaço gramatical, fazer o mais visual possível para o surdo, porque o público que a gente tem na igreja, Luciano, Grace e Eli, né? Embora o Luciano sabe muitos sinais de gírias, o Eli sabe muito pouco português, a Grace sabe um pouco de português, mas mesmo assim às vezes precisa de uma explicitação, que é o que? Explicitação, aquilo que está no texto, mas não está às claras, o intérprete traz essas claras no texto, né? Explicação, às vezes a gente não vai ter tempo, a gente pode estar fazendo como uma forma de melhoria. Melhoria não quer dizer que a Rafa está interpretando. Deu o tempo dela, substituiu, eu cheguei, eu fiz uma melhoria na interpretação dela. Não é isso, tá? Fugindo um pouco da pergunta aí, mas dando essa dica para vocês, essa melhoria o que é? É melhorar a forma que eu estou levando essa mensagem, tá? Porque não existe interpretação errada, existem escolhas tradutórias que às vezes naquele momento, naquela hora não ficou legal, mas a pessoa que fez achou que era melhor, fez, tá? Não estou aqui para julgar, ninguém está aqui para julgar, dizer que é melhor do que o outro, não. Nós não somos melhores nem piores que qualquer outro intérprete profissional, que às vezes a escolha tradutória que eu usei, às vezes não ficou legal. Acontece comigo, falei, nossa, podia ter usado aquele sinal que ficava legal, mas não deu, foi, porque é prima vista, é na hora, que é diferente daquela interpretação editada, que eu posso preparar, eu posso editar, eu posso atrasar, mas eu tô ali, ó, junto com o orador. Eu tenho 5, no máximo 7 segundos de lag time para mim estar acompanhando aquilo e estar levando aquela informação da melhor maneira possível para o surdo. Tá bom? Tendo as suas dúvidas aí, vocês vai mandando, que eu vou tentando organizar daqui, dentro do meu conhecimento. Se eu não souber, eu procuro, mas primeiro é isso, tá? Não se preocupa com frases, sinal, palavra, que a gente não vai conseguir fazer isso. Tá bom? Um abraço.